Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Vamos iniciando mais um programa Observador Político aqui na nossa conexão remota, na nossa videoconferência, para não deixar vocês, nossos ouvintes e telespectadores, sem as informações do que vem acontecendo no país, no estado e em Mossoró. As medidas anunciadas pelo governo federal, apesar de tímidas, ainda não chegaram na ponta. O governo já anunciou R$ 600 para autônomos, já anunciou empréstimo para que as empresas paguem a folha, depois anunciou que as empresas poderão reduzir os salários, a carga horária, e que o governo vai dar uma compensação aos trabalhadores por causa disso. Porém, nada disso está ainda disponível à população ou às empresas. E isso tem impacientado as pessoas, porque o mês já virou. As empresas que já tiveram um impacto forte em seu faturamento, e isso aí representa a grande maioria das empresas, não tem vamos dizer, uma reserva, já estão com dificuldade de pagar os salários. Então, isso já deveria estar sendo feito. E, como eu disse ontem, em alguns países, o investimento do governo federal na economia para enfrentar o problema do coronavírus está abatendo os 20% do PIB. No Brasil, não chega a 3%. Então, a ajuda, além de ser tímida, ainda não chegou lá na ponta ou aqui na ponta para quem mais precisa. E um dos motivos diz respeito às consequências legais do que isso pode representar. Lembrando que a presidente Dilma Rousseff, oficialmente, foi afastada, foi impedida de continuar no governo, sofreu impeachment, alegando-se a questão da pedalada fiscal. Mas nós sabemos que não foi por isso. Nós sabemos que a pedalada foi o argumento legal para que isso fosse feito, mas ela perdeu o apoio do Congresso, das ruas, e por isso sofreu impeachment. Mas teve governantes que fizeram coisas piores e não sofreram o impedimento, o afastamento. Mas pessoas no governo federal, que assessoram o presidente Jair Bolsonaro, todos precisam, alertam, que principalmente a equipe econômica, que para você ter um gasto extra, você precisa ter uma receita específica. E como a lei de responsabilidade fiscal tem muitas amarras, então isso pode trazer problemas no futuro. E, como disse alguns interlocutores do governo, os grandes veículos de comunicação fazem a cobertura lá de Brasília. Hoje todo mundo está no desespero, hoje todo mundo está no aperreio, todo mundo quer ver a coisa acontecendo. Mas e próximo ano? E daqui a 2 anos? Será que vão lembrar exatamente como foi feito, por que foi feito? Mas um passo importante já foi dado a partir do momento que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a flexibilização das amarras da Lei de Responsabilidade Fiscal. O parecer do ministro tranquilizou a área jurídica lá do Palácio do Planalto. Porém, os técnicos da equipe econômica ainda resistem e observam que existe a regra de ouro, que veda o financiamento de gasto corrente com aumento da dívida. Então, esse impasse tem realmente atrasado, preocupado. E quem mais sofre, como sempre, é quem está lá na ponta. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Começando o programa desta quinta-feira, 2 de abril, picotando já aqui, vou chamar assim, 3 informações rápidas e do interesse de todos os cidadãos, principalmente nos tempos de hoje de pandemia de coronavírus. Imposto de renda prorrogado,
para 30 de junho, prorrogada a declaração do imposto de renda, que teria que ser no final deste mês, 30 de abril, como acontece todos os anos, cotidianamente, fica para o dia 30 de junho. Portanto, vai ter tempo aí para você se arrumar melhor. Atenção, medicamentos que teriam ontem aumento, esse é como uma data base, um mês base, para aumento nos medicamentos tão importantes e necessários para todos, principalmente nesse momento de pandemia, estão suspensos pelo governo por 60 dias. Só em 1º de junho, se as coisas continuarem, ou melhor, se as coisas voltarem à normalidade, porque se continuarem do jeito que estão, novamente o prazo será prorrogado. Então, se você for comprar medicamento e estiver com aumento, reclame, não pague, evite, porque não tem aumento autorizado, o remédio não vai aumentar de preço. E fechando aqui, com relação a preços abusivos, eu vi uma notícia hoje que teve empresário que majorou em 15.000% o preço do álcool em gel. Isso é uma sacanagem, me permitam o termo. Isso é demais. Como existem pessoas capazes, homens, pais de família, patrões, que têm seus empregados, que têm a sua família, seus filhos, e são capazes de extorquir desta maneira, de querer massacrar quem já está numa dificuldade grande, que é o povo, que é a população mundial nesse momento. Trazendo a questão aqui para nós, preços abusivos. O PROCON está pronto para agir. E está assim funcionando. O telefone atende. Testei hoje e o telefone atendeu. Eu testei. 2 números, Luciano, se possível, meu amigo, o pessoal aí do Marcha, colocar esses números aqui na tela, né? Para que os telefones do PROCON, 3315-5049, 3315-5049 e o 98827-0689, que é o WhatsApp, 98827-0689. Um fixo e um telefone WhatsApp para que as pessoas, a população, possa ter para onde se dirigir, buscar um socorro quando encontrar comerciantes, seja lá quem for, inescrupulosos, pessoas que vendem com preços abusivos, que estão aí sem ajudar a ninguém, muito pelo contrário, querendo ver o circo pegar fogo, não é verdade? Então são esses telefones, 3315-5049, 98827-0689, fixe o WhatsApp que você pode fazer a sua denúncia de imediato, logo que você venha a detectar realmente algum problema com relação a preços abusivos. E só para fechar a participação, antes de chamar aqui o nosso amigo César Santos, uma notícia hoje no mundo chamou a atenção de todo mundo. No mundo, chamou a atenção de todos. O presidente das Filipinas, meu Deus do céu, essa notícia, por demais procedente, está no UOL. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, ele autorizou o presidente Rodrigo Duterte, autoriza policiais a matar quem violar a quarentena. Onde é que nós estamos chegando? Meu Deus, que coisa terrível, absurda, abominável. Um presidente da República mandando matar as pessoas que desobedecerem a quarentena. Isso é lá nas Filipinas. César Santos, boa tarde. Bom, Edmundo, Oi. César, ele teve um probleminha técnico, Oi, não. ele teve que sair e a gente está aguardando o retorno dele. Mas eu vou continuar aqui. Bom, o presidente lá das Filipinas é um presidente bem polêmico. Ele tem um grande apelo popular,
ele parece fazer escola ao redor do mundo. Ele mantém a torcida dele sempre ativa, com declarações polêmicas, com ações polêmicas, e inclusive ele enfrenta lá o tráfico de drogas de uma forma bem violenta. Ele, como propôs o governador lá do Rio de Janeiro, dar tiro na cabeça mesmo. São as diferenças culturais que existem no mundo todo, e a gente não pode simplesmente analisar sob a ótica da forma como vivemos aqui. Não estou dizendo que é certo, nunca diria isso. Inclusive, lá na Índia, a polícia sai com as varas de bambu, com cacetete na mão, batendo nas pessoas no meio da rua, as pessoas que não estão cumprindo a quarentena. Também não acho que essa seja a forma adequada. Mas sei lá como é a cultura de lá, se só funciona se for assim, enfim. É uma coisa que eu não aprovo, mesmo estando longe da realidade deles lá. Né? Mandar aqui um abraço para Jandirene. Júnior Paiva hoje perdeu a primazia, não foi o primeiro a dar o boa tarde. Sheila Fernandes, que ela disse que tem um número para falar do corona, mas não atende. Alguém sabe me dizer por quê? Sheila, tem o 136, mas eu vou procurar aqui na internet e tem um número que o governo do estado disponibilizou para que você possa tirar suas dúvidas e entrar em contato. Né? Júnior Paiva está por aqui, e Luiz Carlos também está por aqui. A gente está aqui com uma boa audiência pelo Facebook, mandar um abraço para todos que estão acompanhando por aqui. Né? E um ouvinte manda uma mensagem aqui: vamos dar um time aí no coronavírus e falar sobre a política de Mossoró que está pegando fogo. Esses últimos dias, eu já disse aqui a minha opinião com relação às eleições. A gente precisa, se não unificar todas as eleições em 2022, pelo menos adiar essa que aí está. Termina esta semana, amanhã, o prazo para mudança da janela partidária, e no sábado o prazo para filiação de quem quiser ser candidato em 2020. E isso tem feito com que os pré-candidatos, que os políticos cometam o que eu considero, uma opinião bem pessoal, o que eu considero uma irresponsabilidade. Não estão cumprindo a quarentena, mas por quê? Porque estão sendo obrigados a isso. A Justiça Eleitoral disse que não ia alterar nenhuma data. Enquanto eles, os ministros, os juízes, estão trabalhando de casa, estão com videoconferência, teve estado aí que colocou até aditivo de salário, uma bonificação, porque estavam trabalhando de home office, eles não mudaram a data. Então, lá na frente vai mudar. Quem garante? Ninguém sabe. Então, as negociações estão intensas, na minha opinião, estão colocando a saúde das pessoas, desses pré-candidatos, em risco, porque eles estão tendo que conversar. E muitas vezes a conversa não é só de um com o outro. Você precisa conversar sobre nominata, você precisa mostrar quem está no seu partido, porque este ano não haverá a figura da coligação. Então, se até a eleição passada um partido que tivesse 2 ou 3 candidatos não precisava se preocupar com nominata, porque na hora que fosse fechar o acordo para apoiar algum candidato na majoritária, dizia: olha, eu apoio, agora eu preciso que tenha coligação, porque sozinho o meu partido não atinge o quociente eleitoral. Só que hoje não existe mais a figura da coligação. E o que é que está acontecendo? Por exemplo, o PP, partido que a prefeita Rosalba Ciarline é filiado, que só tinha o vereador Francisco Carlos, lembrando que a Câmara Municipal de Mossoró nunca foi tão fragmentada partidariamente falando como após as eleições de 2016. De 21 vereadores, devia ter 17 partidos, 18 partidos diferentes dentro da Câmara. E o que é que está acontecendo? O partido PP, o Partido Progressista, está recebendo uma quantidade enorme de vereadores que vão buscar reeleição. Já estava lá Francisco Carlos, já assinou a ficha Manuel Bezerra,
Zé Peixeiro, e devem ir também Flávio Tasto, Alex Moacir, Ricardo Dodoca, Tony Cabelo e talvez Emílio Ferreira. Veja só, muitos candidatos fortes, porém sem outros candidatos para que haja o quociente para eleger todos. O que é que pode acontecer? Pode acontecer de um candidato com 2.000 votos não entrar e outro em outro partido com 800 entrar. Por quê? Vamos dar um exemplo. Na eleição passada, o ex-vereador Genivan Vale, que foi candidato na última eleição, teve 1.900 e poucos votos. Não se elegeu, porque estava num chapão, onde tinha outros tantos candidatos, outros vereadores candidatos à reeleição. Enquanto que a Aline Couto, que é vereadora, que foi a eleita com o menor número de votos, teve 914 votos. Então, quando você junta muitos candidatos fortes e numa única chapa, você dificulta a eleição dessas pessoas, porque não vai sobrar voto. Então, você tem outros vereadores que não mudaram e não mudarão de partido, Isabel Montenegro no PMDB, Sandra Rosado no PSDB, Maria das Malhas está no PSD, mas ela não deverá ser candidata à reeleição. O candidato deverá ser o sobrinho dela, Lucas. Os vereadores da oposição, houve mudanças. Genilson Alves foi para o PROS, Alex do Frango para o PV, Raério foi para o PSD, Petras continua no DEM, Osaniel continua no PL, Gilberto Diógenes no PT. Não se sabe como é que estão as nominatas desses outros partidos, desses partidos nem de oposição nem de situação, e realmente deverá ter uma dificuldade, né, para essa formação das nominatas. Tem outros partidos que dizem, nós temos 30 candidatos, vai ver, tem 10, tem 15, e essa questão do fim da coligação vai complicar. E se não mudarem as datas, repito, se não mudarem as datas, estão colocando em risco a vida, a saúde dessas pessoas que estão precisando conversar sobre eleições. Olha, eu quero, enquanto a gente aguarda aqui César entrar com a gente, fazer um registro hoje de que a Rádio Rural, nossa querida coirmã Rádio Rural AM, que está em processo de migrar para a FM, está completando hoje 57 anos de sua fundação. O lembrete que vem aqui para a gente é do nosso companheiro aqui da Rádio 93, nosso amigo Jaelson Freitas. A Rádio Rural foi fundada em 2 de abril, há 57 anos atrás, e que trouxe até o presidente da época da República aqui para Mossoró. Lairinho, você falou ontem aqui a respeito, eu me lembro que você falou, mas é tanta coisa. Se você puder repetir, por favor, porque estão me pedindo aqui para pedir para você. Você teve um encontro com o pessoal dos mercados, da Cobal, sobre aquela questão, e o cidadão disse que não pegou toda a matéria. Você podia fazer um resumo do que é que ficou definido com relação aos mercados, a da Conceição Bom Jardim e a Cobal ficarem abertos, inclusive a questão de uma porta que eu não entendi. Fala aí, por favor. Não, é simples. Os mercados do Vucu-Vucu e o Mercado Central, como não vendem gêneros alimentícios, eles foram fechados. E o mercado do Bom Jardim, do Alto da Conceição e a Cobal, como eles vendem gêneros alimentícios, eles são essenciais, eles estão abertos, assim como os supermercados da cidade também estão. O mercado do Bom Jardim e o do Alto da Conceição não tem uma concentração de pessoas tão grande, então não necessita de tanta intervenção. No caso da Cobal, que funcionam praticamente 3 mercados lá dentro, nós temos a parte interna do prédio, nós temos aquela parte externa onde se vende muita verdura, inclusive, e temos ainda o mercado da carne e do peixe. Na segunda-feira foi feita uma reunião com os administradores dos 5 mercados públicos. Nós tínhamos, e na terça, na reunião, aliás, na própria segunda, na reunião com a prefeita, com o comitê que trata das ações do enfrentamento ao Covid, ao coronavírus, ficou certo que fecharíamos alguns acessos da Cobal, deixando apenas um. Ontem começou a implementação dessas medidas. Então eu fui lá, pessoalmente,
para ver essa situação e para ouvir os comerciantes e os clientes. Teve 2 pedidos que foram feitos que nós atendemos, que são pedidos que era possível o atendimento. Qual era? Ao invés de ficar só uma porta, aquela que dá para o lado de Nefe Rosado, que dá para o lado da Catedral, eles pediram para abrir também a porta que dá ali vizinho ao Colégio Pequeno Príncipe. Ok, foi colocado uma pessoa em cada porta, os comerciantes vão ajudar dando o álcool para quem for entrando limpar as mãos, né, daquela borrifada lá na mão, para ajudar na higiene. Os comerciantes também ficaram certos de usar máscara, de todos terem álcool em gel ou álcool líquido para fazer a higienização, diminuir a quantidade de comerciantes trabalhando, mas os pontos continuando abertos, e, se necessário, mas eu não acho que seja, limitar a quantidade de pessoas que entram na Cobal. Por que limitar a quantidade de pessoas? Existe um decreto estadual, que não é nosso, mas que nós temos que cumprir, nós estamos dentro do Rio Grande do Norte, que diz que os supermercados e os mercados têm que ter um limite de no máximo, uma pessoa a cada 5 metros quadrados. Então, se houver a necessidade, a gente faz isso na Cobal. Porém, a Cobal tem 7.000 metros quadrados. É possível que entrem 1.400 pessoas. Então, a gente não acha que vá haver maiores transtornos. É só questão de ordenar a entrada, fazer a higienização de quem está entrando e de conscientizar também os comerciantes. Outro pedido que foi feito, Edmundo, é que os mercados, pelo decreto que a prefeita publicou, ficam abertos até meio-dia. E eles pediram para que, após o meio-dia, pudesse haver exceções apenas para os comerciantes que, porventura, precisem receber mercadorias. Então, nós também atendemos esse pleito. Para a população, os mercados continuam abrindo ali nas primeiras horas da manhã e vai até o meio-dia. Foram essas mudanças. Muita gente pedindo aqui para a gente os telefones do PROCON. O Luciano já está providenciando. Aí, vai colocar na tela, tá aí, ó. PROCON 3321-5049. O fixo, WhatsApp 988-270689. O amigo Sidney Márcio do Liberdade 1 está lembrando aqui que hoje, 2 de abril, é o Dia Internacional, data muito importante, do autismo. Nosso abraço aos nossos queridos, todos aqueles que abraçam esta causa, aos nossos queridos autistas inteligentes como eles só. O nosso abraço hoje, valeu, Sidney Márcio, obrigado. 2 de abril, Dia Internacional do Autismo. Estão aí os telefones do PROCON para você. Outra informação muito importante com relação aos supermercados. Muita gente participando aqui, perguntando se os supermercados só vão abrir até às 13 horas. Não. Esta nova determinação, esse novo decreto, é com relação aos domingos. Aos domingos, os supermercados só poderão ficar abertos das 7 às 13 horas. Na semana, continua normal, supermercado que fechando às 8, 9, 10 da noite, dependendo do tamanho, o hiper ou não, mas aos domingos há restrição e supermercados só vão poder abrir de 7 até às 13 horas, de acordo com o novo decreto e essa nova determinação, ok? Então, tá aí, portanto, muito obrigado, pessoal, seu Nené, Dona Isabel, Isná no bairro Barrocas, o Antônio Hermínio, o pessoal que está ligando para a gente. Estou perguntando aqui, o governo federal lançou um site, aí diz aqui, governo.br/vamos vencer, onde os empresários poderão encontrar todas as medidas de auxílio e será atualizado de acordo com a aprovação de novos projetos pelo Congresso e MPs. A pergunta aqui, também quem colocou essa notícia veio, uma pessoa colocou aqui, também quem colocou, foi o Hildebrando colocou e o João Neto também. Lairinho, o que é que você acha a respeito desse site que o governo está lançando para interagir com a população, principalmente com os empresários? Bom, Edmundo, deixa primeiramente a gente chamar aí César para fazer a participação, ele voltou aqui para a nossa teleconferência, depois a gente comenta aí. Boa tarde, César. Boa tarde, Laíri Neto, amigos do Observador Político, boa tarde, Edmundo, aí no estúdio da nossa TV, de FM 93.
Olha, hoje a gente deu a notícia no meu blog, no defato.com, e que foi bastante repercutida. Eu não sei se ainda os nossos companheiros aí já falaram sobre esse assunto. De um ofício do diretor técnico do Hospital Rafael Fernandes, o Oscar de Lima Oliveira. Ele, inclusive, eu coloco uma cópia desse ofício 08, de 30 de março de 2020. Ele diz que o Hospital Rafael Fernandes, o único do interior do estado para tratamento de doenças infecto-contagiosas, não tem condições atuais para receber pacientes do novo coronavírus. Segundo o documento, o hospital não foi preparado ao longo dos anos para receber a demanda local e regional e, mesmo com as medidas anunciadas pelo governo do estado, que prevê melhorias na estrutura da unidade, o atendimento será bem limitado se ocorrer. Abre aspas para o que está escrito no documento. O hospital poderá receber uma quantidade de até 18 pacientes, se houver uma mudança na estrutura física, envio de equipamentos médicos e equipes completas com expertise em terapia intensiva, diz o documento. O diretor técnico alerta no ofício que, mesmo com atendimento das exigências acima citada nesse documento, o Rafael Fernandes ficará sem retaguarda para tomografia, pareceres especiais e procedimentos complexos que certamente alguns pacientes irão precisar. Abre aspas novamente para o que revela o documento. Tais requisitos precisam ser atendidos, pois, além de não sermos referência em alta complexidade, temos pacientes internados, na sua maioria, com imunodeficiência, além de contarmos com estrutura física limitada. O Hospital Rafael Fernandes, como a gente noticiou durante a semana, foi incluído pela governadora Fátima Bezerra na lista das unidades de saúde que vão receber os novos leitos para a contenção da pandemia do novo coronavírus. São 170 leitos anunciados pela governadora, leitos de UTI e de enfermarias, distribuídos, segundo a governadora, no Hospital Regional Tarcísio Maia, na Casa de Saúde de Cep Rosado, no Hospital da Polícia Militar, que será reaberto, e no Hospital São Luís, que é um hospital privado, além, evidentemente, do Rafael Fernandes. Portanto, esse documento que nós revelamos hoje, no nosso site, no nosso blog, o blog do César Santos, é preocupante, porque tínhamos no Rafael Fernandes uma espécie de referência. Por quê? Porque foi o hospital, no primeiro momento, selecionado pelo Ministério da Saúde para receber pacientes infectados pelo novo coronavírus. Era o Hospital Rafael Fernandes e o Hospital Giseuda Trigueiro, em Natal, os dois hospitais públicos do Rio Grande do Norte, especializados em doenças infecto-contagiosas, e agora vem esse parecer técnico que nos preocupa muito. Repito, segundo o parecer, César, o Hospital Rafael Fernandes... Pois não. César, me permita aqui, para você seguir no seu comentário. Olha a situação em que nós, moçoroenses, estamos metidos. Um hospital sem condições, lá, vamos até chamar assim vulgarmente de meia boca, para atender pacientes, e ainda por cima nós só temos um infectologista. Prestem atenção na situação em que Mossoró se encontra, hein? Pois é. É uma situação bastante preocupante. Agora, eu penso que dentro dessa estrutura que o governo do estado que anunciou para Mossoró, e que as medidas estão sendo adotadas, né? Nesta semana chegaram equipamentos no Hospital Regional Tarcísio Maia, também equipamentos chegaram no Hospital Rafael Fernandes. A governadora anunciou aí a convocação de 119 profissionais de saúde, dos quais 91 serão lotados em Mossoró, no Hospital Tarcísio Maia.
Tem também aí as medidas anunciadas pelo município, através da prefeita Rosalba Ciarlino. E aí o que a gente quer, e aí eu comentei isso ontem, é que essas medidas sejam agilizadas o mais rápido possível, para que possam estar prontas para receber a demanda que certamente vai crescer nos próximos dias, conforme previsão das próprias autoridades de saúde. Agora, esse documento, esse ofício assinado pelo diretor técnico do Hospital Rafael Fernandes, o senhor Oscar de Lima Oliveira, é preocupante, sim, porque independentemente do atendimento a pacientes do novo coronavírus, esse é o único hospital do interior do estado em referência para tratamento de doenças infecto-contagiosas, que atende a Mossoró e a toda a região. Ok. Eu estava lendo aqui uma matéria, César Santos, e quem acompanha a política de Mossoró há tanto tempo, já ouviu falar num negócio chamado Teatro Invisível. Teatro Invisível, antigamente, era uma forma de se espalhar o que hoje a gente chama de fake news. Vamos supor que você estava numa parada de ônibus, chegavam duas pessoas que aparentemente não se conheciam, começavam a conversar e a falar um determinado assunto. E aí dentro do ônibus continuavam e aquele boato, aquela fofoca se espalhava. Isso é uma estratégia política antiga, feita aqui em Mossoró e em tantos outros lugares. Hoje pela manhã, ontem, aliás, quando o presidente parou na saída do Palácio do Alvorada para dar aquela entrevista costumeira dele, uma pessoa lá vestida como os apoiadores dele se vestem, aparentemente de um motoclube, começou a atacar a imprensa, a atacar os governadores. O presidente parou, deixou a pessoa falar e depois elogiou o comportamento da pessoa. Hoje, novamente, uma mulher que disse que era professora, mas sem nenhuma comprovação, começou a atacar a imprensa e os governadores, defendendo todos aqueles pontos de vista que o presidente defende, que é uma gripezinha, que não precisa de isolamento, que as pessoas precisam trabalhar. O presidente parou, esperou ela falar, quando terminou ela disse: a senhora fala por milhões de brasileiros. Me parece um teatro invisível, me parece uma coisa combinada, orquestrada. Ou seja, o pronunciamento do presidente parece que foi só para dar o aval ao ministro da Saúde, que podia defender o isolamento. Ele, no dia seguinte, postou um vídeo dizendo que a Ceasa lá de Betim, na Grande Belo Horizonte, estava desabastecida. O vídeo era mentiroso. Foi provado que era mentiroso, o presidente apagou, sem se desculpar, sem se justificar, ele simplesmente apagou de suas redes sociais. E aí continua fazendo postagens atacando os governadores, continua fazendo postagens defendendo que não seja feito isolamento. Teve um caso de uma pessoa que a notícia saiu dizendo que a pessoa tinha sido presa traficando após ser solta por causa do coronavírus. O próprio ministro Sérgio Moro compartilhou essa notícia. Gente, era mentira. O cara realmente estava de tornozeleira, foi preso traficando, mas ele já tinha saído fazia tempo, não tinha nada a ver com o coronavírus. É uma tentativa de mostrar que o coronavírus não está aí. Gente, leia o noticiário internacional. Na Espanha passaram de 10 mil a quantidade de mortos, nos Estados Unidos de 5 mil, no Equador as pessoas estão morrendo tanto nas ruas como em suas casas e os corpos estão ficando lá, porque não tem quem recolha. Pelo amor de Deus, vamos parar, vamos dar um passo à frente, vamos esquecer a política. A gente vê manifestações legítimas. O Estadão traz uma matéria sobre uma pessoa que vendia quentinha no Centro Comercial de São Paulo, que está tendo dificuldade porque as pessoas não estão indo trabalhar. E ela está dizendo, o nome do cidadão é Cauê Mafra, ele dizendo: eu preciso ter dinheiro para comer hoje, eu não posso parar de trabalhar, mas eu não estou tendo a quem vender. A gente tem um exemplo aqui nos comentários do Observador Político, Edmar Santos, que mora lá no Sumaré, dizendo: eu preciso trabalhar, moro aqui no Sumaré, as pessoas precisam trabalhar. Como estamos no isolamento social, que é necessário, que é importante, o governo precisa parar de gogó, precisa parar de blá, blá, blá,
e fazer esses R$ 600 para os autônomos chegar em suas contas. Essas pessoas precisam comer. O auxílio para as empresas pagarem os salários, para compensar os trabalhadores que tiverem redução salarial. Isso tem que ser feito logo. Não pode continuar dizendo que é uma gripezinha. Não é. Pelo amor de Deus, vamos dar um passo à frente. Eu postei há pouco tempo no Instagram um médico de São Paulo com histórico de atleta, 32 anos de idade, passou 4 dias na UTI. Não pega só velhinho, não pega só quem tem doenças anteriores. Não é uma gripezinha, gente. Pelo amor de Deus, vamos passar disso. Vamos trabalhar pelo bem da sociedade, da saúde da população. Olha, eu entendo que essa questão do coronavírus, a gravidade que a gente está enfrentando, sob o ponto de vista sanitário, sob o ponto de vista da saúde, sob o ponto de vista econômico, isso não se discute mais. As pessoas têm a consciência do risco que é sair às ruas, do risco que representa aglomerações, do risco que as ruas estão oferecendo nesse momento. Fato. O que nós temos, além disso, como você bem disse, Leide Neto, é a questão política. Há uma disputa clara, uma disputa política clara, pegando o coronavírus como um campo de batalha, e não deveria ser. A discussão do coronavírus deveria ser sob o ponto de vista sanitário, sob o ponto de vista de saúde, sob o ponto de vista técnico. Mas nós não temos isso. As pessoas que estão preocupadas com isso, né, que são maioria, e é verdade, são as pessoas que sustentam um debate sadio. As outras só querem saber de questão política. Tem essa questão aí do vídeo do presidente, que ele bota apoiadores para falar mal da imprensa. Que é um absurdo. É um absurdo. A imprensa pode ter seu lado, a imprensa pode ter suas tendências, pode ter suas torcidas, etc. Mas a imprensa está cumprindo o seu papel. Está cumprindo o seu papel de informar o cidadão, seja exagerando na dose ou não, mas está cumprindo o seu papel. Agora, nós temos que observar que existe um outro lado também querendo sangrar o Palácio do Planalto. Por exemplo, a gente leu hoje, aliás, desde ontem, uma parte da imprensa fazendo sensacionalismo com a morte do jovem Matheus Ascioli, que foi a segunda vítima do coronavírus no Rio Grande do Norte, né? Um jovem de 23 anos, um gastrólogo, que tinha, evidentemente, um histórico de obesidade, mas contraiu o coronavírus e acabou falecendo no início desta semana. E aí eu vi uma manchete o seguinte: pai, eleitor de Bolsonaro, pai do jovem de 23 anos que morreu com coronavírus. Como se isso tivesse alguma relevância. Que importância faz se o pai desse jovem votou em A, B, C ou D? Irrelevância nenhuma. Aí a matéria foi... Essa reportagem, ela tinha o único objetivo de mostrar o seguinte: os eleitores de Bolsonaro que estão contra o isolamento social estão sendo vítima. Isso é um absurdo. Isso é querer brincar com o cadáver. É de um desrespeito à família enlutada. Pois não. Acontece muito de, por exemplo, uma pessoa é presa por tráfico de drogas. Aí o cara trabalhou há 10 anos na Assembleia Legislativa dos Cafundó. Aí sai assim: funcionário da Assembleia Legislativa preso por tráfico de droga. Para associar a guerra política, não é? Exatamente. Bom, eu falei aqui no vídeo do presidente Jair Bolsonaro, e a turma que acompanha o Observador Político disse que ele deu uma entrevista ontem em Datena, pedindo desculpas por ter postado o vídeo sem consultar. Pediu desculpas por ter postado um vídeo mentiroso. Cadê aqui? Domingos também diz o seguinte: Lairinho, você desacreditar o depoimento emocionado da mulher com os filhos chorando ao lado e ainda dizer que ela falou gripezinha foi um grande engano. Você acha que as pessoas não estão desesperadas? Domingos, eu nem disse, quem está falando em gripezinha é o presidente da República, não sou eu. Eu nunca disse que era uma gripezinha e não disse que essa senhora disse que era uma gripezinha.
eu acho que as pessoas estão desesperadas sim. E em um momento que nós deveríamos ter um presidente que acalmasse os ânimos, que liderasse a todos. Domingos, veja o caso de um presidente de Assembleia Legislativa de Câmara Municipal. Ele deixa de ser vereador ou deputado de uma bancada ou de outra. Ele tem que coordenar os trabalhos da casa. Ele tem que apaziguar os ânimos. Ele tem que fazer com que a casa, que o Legislativo, caminhe de uma forma coesa, de uma forma minimamente turbulenta. O que nós estamos vendo no caso do presidente do Brasil, ele está indo contra o que diz o ministro da Saúde dele. Isso é inquestionável. O ministro Mandetta diz uma coisa, Bolsonaro imediatamente diz outra diferente. Isso não sou eu que estou dizendo, ele quem faz. Emanuele Alencar faz o mesmo registro aqui, que o presidente pediu desculpas por ter postado um vídeo mentiroso. Pronto, sobre a questão do vídeo, foi isso. Domingos insiste dizendo que eu disse que ela disse que era gripezinha, pelo amor de Deus. Mas tá bom. Obrigado pela audiência, Domingos. Enoque diz aqui o seguinte: políticos pedindo para o povo ficar em casa é muito fácil, eles não têm redução de salários e ainda por cima estão pedindo aumento de salário para ficar trabalhando em casa. Enoque, eu não vi nenhum político pedir aumento de salário por ficar em casa, mas também não vi nenhum político dizendo que ia reduzir o próprio salário. Não vi, de fato. Nem liberar a verba de gabinete. Nem liberar a verba de gabinete, isso mesmo. Vamos ao intervalo? Intervalo, hein? Só um minuto. Quem a gente viu falando história de aumento porque estava trabalhando em casa foi o Tribunal de Justiça do Ceará, que negou que existisse aquilo. Porém, o CNJ deu uma ordem proibindo esse aumento. Então, na realidade, era uma gratificação de 15% pelo trabalho em casa. Tá bom. Vamos lá, Edmundo? Vamos lá. Vamos ao intervalo, sim. A gente volta daqui a pouquinho para complementar o observador político de hoje. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore. lbv.org/diga sim. Brisa Móvel, na velocidade das suas emoções. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você.
Ganhe mais com a TCM. Dê um up na sua conexão. Ganhe mais velocidade e garanta 3 aplicativos que vão da educação à diversão por um preço que cabe no seu bolso. Na TCM é assim: muito mais velocidade e conteúdo para curtir como quiser. Mais conexão, mais vantagem e mais conteúdo. Só assinante TCM tem vantagens exclusivas. Para mais informações, 84-3315-0710. TCM Telecom, sempre à frente com você. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio 93. Olha, vou dar aqui um tempo. Se o som estiver chegando bem aí, por favor, me avisem, que eu estou aqui sem retorno. Mas vou dar um tempo aqui no noticiário do novo coronavírus e trazer aqui um levantamento da política eleitoral, porque nós tivemos aí as últimas 24 horas bastante movimentada, com a mudança de partidos, vereadores que serão candidatos à reeleição, buscando novas filiações partidárias, a melhor forma possível de tentar renovar o mandato, etc. Então, nessa reta final da janela partidária, nós tivemos aí mudança de partido de mais de 10 vereadores. O destaque fica por conta da bancada governista, que dá apoio da sustentação política à gestão da prefeita Rosalba Ciarline. O progressista, o PP, que é o partido no qual a governadora é filiada e é presidida A prefeita, perdão. É presidida em Mossoró pelo deputado federal Beto Rosado e no estado pelo ex-deputado federal Betinho Rosado. O PP vai estar caminhando para receber pelo menos a filiação de 9 ou de 7 vereadores. Pelo menos 7 vereadores estão caminhando para se filiar ao PP. Alguns deles já se filiaram na tarde de ontem e na manhã de hoje. Então, o PP, que em 2016 elegeu um vereador, que foi o professor Francisco Carlos, o PP já recebeu a filiação dos vereadores Manuel Bezerra de Maria, que estava no PRTB, recebeu hoje a filiação de Zé Peixeiro, ex-PTC, e também de Alex Moacir, ex-MDB. O PP vai receber também a filiação de Flávio Tácito, ex-PCdoB, Ricardo de Dodoca, ex-PROS, e Tony Cabelos, ex-PSDB. E provavelmente o vereador Emílio Ferreira, que também é do PSDB, saia desse partido e do PSD e se filie ao PP. O PP, como eu disse, já contava com o vereador Francisco Carlos. Dos vereadores da bancada governista, 2 ainda estão estudando a melhor posição ou o melhor caminho a tomar. Rondinelli Carlos, ex-PMN, e Aline Couto, que ainda está afiliada ao Avante. Há um entendimento nos bastidores que Rondinelli Carlos pode ir também para o PP, e a Aline Couto, muito provavelmente, e aí ela abriu linha de negociação para se filiar ao PL, que é presidida no município pelo ex-candidato a deputado estadual, o Jorge do Rosário. O PL receberia a filiação de Aline Couto e do ex-vereador Claudionor dos Santos. O PL, lembrando, já tem um vereador que é Osaniel Mesquita e vai permanecer no partido. Outros vereadores da bancada situacionistas vão continuar nos seus partidos. Isabel Montenegro permanecerá no MDB, Sandra Rosado continuará no PSDB e Maria das Malhas não acenou para sair do PSD. No caso de Maria das Malhas, ela analisa a possibilidade de não tentar a reeleição para apoiar um filho, o Lucas das Malhas, que se filiou ao MDB de Isabel Montenegro. Já na oposição, a movimentação é mais tímida, até pelo número de vereadores que compõem essa bancada. São apenas 6.
Mudaram de partido dentro da janela partidária Genilson Alves, que saiu do PTN e foi para o PROS, e Alex do Frango, que trocou o PMB pelo PV. Raério Cabeça, que foi eleito em 2016 pelo PRB, já está afiliado ao PSD. Os vereadores Petras Vinícius, Osaniel Mesquita e Gilberto Diógenes permanecerão nos seus partidos, respectivamente, o DEM, o PL e o PT. Mas esse último desses 3 vereadores, no caso, o Gilberto Diógenes, já disse que não tentará a reeleição para apoiar a presidente do Sindicerp, Marleide Cunha. Então, essas são as movimentações dos bastidores nas últimas 48 horas. Essas movimentações, penso, vão se intensificar até o dia 4 de abril, sábado que vem, que é o último dia da janela partidária. Dentro desse contexto, quem se movimentou muito bem nos bastidores foi a presidente da Câmara Municipal, que também é presidente do MDB, Isabel Montenegro. Ela conseguiu atrair possíveis candidatos a vereador para formar uma chapa, uma nominata forte à Câmara Municipal. Ela atraiu os suplentes de vereador Genildo da Barrinha, o Hélito do SAMU, Costinha, Gilson Cardoso, Alcivan Moura e Giovanni do SBC. Também é possível que, além, como eu já falei antes, Lucas das Malhas, filho da vereadora Maria das Malhas. É possível que o MDB receba ainda a ex-vereadora Cícera Nogueira, que ainda não tomou decisão, mas está caminhando para ir para o MDB, além de Marquinhos do Redenção, que é uma liderança comunitária naquele conjunto habitacional. Então, essas são as movimentações das últimas 48 horas e que, repito, deve se intensificar até o fechamento da janela partidária. Olha, nós estamos recebendo aqui... Está parecendo o período que antecede a eleição para presidente de Câmara, né? Pois é. Olha, estamos... Aqui, só para dar um arremate aqui, Lairinho, como eu falei ontem, o coronavírus, evidentemente, prejudicou um pouco essas negociações naturais do ambiente político. Como nós estamos falando de negociações, nós não estamos falando de negociatas, nós estamos falando de diálogo, de convencimento, de pessoas que possam sair de um partido e ir para outro, etc. E eu entendo que houve, sim, um pouco de prejuízo devido às limitações impostas pelo novo coronavírus, por essa pandemia. No entanto, as lideranças de partidos conseguiram se movimentar bem, conseguiram fazer reuniões individuais, e aí reuniões individuais não quebra exatamente, absolutamente nada em relação a essa questão de ter os cuidados necessários para evitar a contaminação. Até porque dentro de uma sala com 4 pessoas, essas 4 pessoas podem ficar distantes, 1 metro uma da outra, e aí a gente não vai ter nenhum problema, usando exatamente aqueles cuidados. Lavar as mãos, colocar o álcool gel, usar máscara, etc. Então, essas lideranças trabalharam bem nessas últimas 48 horas, intensificaram as movimentações, e aí começou a se definir esse cenário que aponta uma disputa bem acirrada à Câmara Municipal nas eleições deste ano. Bom, trazendo aqui uma atualização dos números do coronavírus no mundo, hoje, com certeza, a gente rompe a barreira de 1 milhão de casos e de 50 mil mortes no mundo. Até agora, são 975.598 pessoas infectadas, confirmadas, e mais 49.452 mortes. Tem muita gente questionando no mundo todo os números da China e de alguns outros países. Inclusive, há um documento que era secreto do governo americano, dando conta de que os números da China tinham sido bem subnotificados. A China já se manifestou dizendo que era um absurdo esse tipo de acusação, que a China tem sido transparente desde o começo. O fato é que, no Brasil, nós temos até agora confirmado 7.022 casos e 252 mortes e 127 pessoas recuperadas. E existe um dado, eu não me recordo bem a fonte, mas o governador do Maranhão, Flávio Dino, disse que para cada pessoa contaminada nós teríamos, oficialmente notificada, seriam cerca de outros 20 não notificados. Então, o número aí
em vez de 7 mil, seria pelo menos 140 mil já no Brasil. Olha, o Tiago está perguntando rapidinho aqui se é verdade que existe um local que já tem gente ligando, falando, fazendo cadastro em Mossoró para receber o benefício, o auxílio de R$600 do governo. Tiago, é mentira. Não existe nada definido por parte do governo para mandar ninguém botar uma barraca ou bater nas casas para fazer inscrição para receber benefício do governo. Isso é mentira e se alguém estiver fazendo, eu lhe asseguro, é picaretagem. Chama a polícia. Até porque, não é, Edmundo, nós temos aqui na bancada do Observador Político, na bancada virtual do Observador Político, nós temos quase que diariamente noticiado e apresentado, para tirar alguma dúvida, os critérios de quem terão acesso a esses benefícios. Inclusive, se ainda houver tempo, acho que tem tempo sim, o Senado da República ontem aprovou o projeto de lei que acrescenta dezenas de categorias entre as elegíveis a receber o auxílio de R$600 pelo período de 3 meses. Essa PL já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados. Então, a partir dessa PL, que aí, evidentemente, a gente vai ter uma reação, certamente, do Palácio do Planalto. Por quê? Porque são dezenas de categorias que foram inseridas, foram incluídas para receber esse auxílio. Olha só essa lista de categorias que essa PL aprovada na Câmara e aprovada no Senado acrescenta. Olha, acrescenta pescadores profissionais artesanais e os aquicultores, os agricultores familiares registrados no Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, acrescenta os técnicos agrícolas, os cooperados ou associados em cooperativa ou associação de catadores e catadoras de materiais recicláveis, acrescenta os taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo, motoristas de transporte escolar, os caminhoneiros, os entregadores de aplicativo. Também acrescenta os diaristas, os agentes de turismo, os guias de turismo, os trabalhadores de artes e da cultura, autores, artistas de qualquer área, setor de linguagem artística, intérprete, executantes, os técnicos em espetáculos, os mineiros, os garimpeiros, também os ministros de culto, missionários, teólogos e profissionais assemelhados, os profissionais autônomos de educação física, trabalhadores de esportes, também atletas, ex-atletas, técnicos de futebol, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, árbitros, auxiliares de arbitragem de qualquer modalidade, feirantes, barraqueiros de praia, ambulantes, camelões, as baianas de acarajé, os garçons, os marisqueiros, os catadores de caranguejos. Também poderão ser beneficiados ou receber esse auxílio manicures, pedicures, sócios de pessoas jurídicas inativas, dispensada a apresentação da declaração de informações socioeconômicas e fiscais. Portanto, dezenas e dezenas de categorias foram inseridas na lista dos que podem receber o auxílio de R$600 pelo período de 3 meses. Inclusive, César, tem também... Baianas do Acarajé. Perguntaram aqui, César, tanto trabalhador aí, mas perguntaram também sobre doméstica, dona de casa, me parece que estão incluídas também, né? Estão incluídas, as domésticas também estão incluídas. Ok. Bom, faltam 2 minutos ainda, temos notícias bastante. As pessoas, no aperreio, né, e pela quantidade de fake news que nós temos por aí, faz com que as pessoas recorram, né? A gente já falou aqui várias vezes. Eu até mostrei ontem que lá no cadastro social, no cadastro único, da Secretaria de Desenvolvimento Social, formou uma fila enorme, porque muita gente achando que era por causa disso, né? Agora, falando aqui do coronavírus,
Até às 12 horas e 35 minutos desta quinta-feira, as secretarias de saúde informaram o total de 7.024 casos no Brasil. Nós tivemos a notificação que lá em Sergipe morreram 2 pessoas, né? César já falou aqui no Rio Grande do Norte, faleceu ontem um rapaz, né, de 23 anos. Na Paraíba teve 1 morte, no Ceará teve 9 e Pernambuco 9 também. Lá em São Paulo, onde tem o maior número de mortes, são 164 mortes informadas pelas secretarias até agora, 12:30. Esse levantamento feito aqui pelo portal G1, que totaliza 252 mortes. E Lairinho, em Mossoró, nós temos 21 casos confirmados do Covid-19, temos aí 138 casos suspeitos, ou seja, que estão sendo investigados, e como já dito, né, 2 óbitos, o do professor Luiz de Souza, que ocorreu no sábado à noite, e do gastrólogo Matheus Acioli, de apenas 23 anos, morte esta ocorrida na noite de terça-feira. Então, o Acioli, no caso, é Mossoró, Natal. Então, Mossoró tem um óbito, tem 21 casos confirmados e 138 casos investigados. Ok. Tá bom, vamos lá. Eu quero pedir desculpas aqui publicamente, o doutor Laíde mandou a participação dele aí no WhatsApp, mas como a gente fica no grupo aí conversando, vendo, vai voltar, não vai, 1 minuto e tal, eu confesso que de minha parte aqui foi por esquecimento, e alertar aí a turma que fica no controle, que lembrar de colocar o doutor Laíde no ar, né? Obrigado a todos pela audiência, tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Olha, nesse momento de tanta divisão de opiniões, principalmente sob o ponto de vista político e ideológico, eu vou encerrar o programa de hoje trazendo Santo Agostinho. Não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Ok, boa tarde. Amanhã aqui de volta, se Deus quiser, com mais um Observador Político. Um abraço. As lojas Mr. Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99.